Então, boa noite a todos. E eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que esse aqui é um evento da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né? Promovido pela sociedade e feito pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia, junto com todos os serviços, com os chefes de serviço de Campinas. E isso é um evento que a gente tem montado aí há alguns anos, voltado para os residentes do serviço, e convidamos os colegas da região para debater. Então, o tema hoje foi escolhido, será o tema mão. O palestrante é o Dr. Felipe Maia, que é chefe de serviço lá de mão de BH, da Sociedade Brasileira de Mão. E a mesa redonda moderna em seguida será composta pelo Dr. William Villani, que é um dos chefes da residência do Hospital Centro Médico de Campinas. Dr. Bernardo Altoff, que é também membro do grupo de ortopedia da PUC de Campinas. E o Dr. João Nakamoto, que é chefe do grupo de mão do Hospital de Clínicas da Unicamp. Queria agradecer a disponibilidade de todos. Eu sei que é um horário difícil para todos aqui estarem presentes, né? Mas agradeço muito a presença de todos. Viu? E agora deixo a palavra ao Felipe para fazer a palestra e depois, em seguida, a gente faz a mesa redonda. Muito obrigado a todos. Vamos lá, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Eu aproveitei a temática mão, que não é incomum em vários serviços Brasil afora, de que nós, cirurgiões de mão, por termos algum conhecimento no manejo de reconstrução, de retalhos microcirúrgicos, acabarmos assumindo também um papel na condução das questões relacionadas aos quadros infecciosos da ortopedia de uma maneira geral, porque muitas das vezes nós vamos manejar essa infecção para dar condições até mesmo para depois nós fazermos as reconstruções. Então, aproveitei essa área de atuação que é comum a vários de nós para discutirmos um tema que muitas vezes é ingrato, um tema que muitos não querem assumir e tratar as suas infecções e fica aquela famosa questão do filho feio não tem pai. E acaba caindo para a gente manejar. Então, acho que é importante a gente sempre que tem a oportunidade de discutir princípios de tratamento, condutas, e eu tentei trazer algumas coisas bem variadas, alguns casos bem variados para a gente poder discutir, conversar sobre diversos temas versando sobre essa questão de infecção, né? Então, acho que não tem como a gente falar de infecção sem inicialmente citar o Parvise, né, que talvez seja o maior especialista no manejo de quadros infecciosos ortopédicos, seja associado a implantes ou não, e debater um pouco sobre essa questão do consenso das infecções articulares e periprotéticas. Existem vários fatores que são conhecidos como predisponentes a ter infecção, como, obviamente, um paciente que tem infecção ativa no sítio cirúrgico, uma articulação com um quadro artrítico, paciente com uma sepse recente, que é inconteste que isso é um fator de risco para o desenvolvimento de uma infecção associada a uma cirurgia ortopédica. Outros fatores, como uma cirurgia local prévia, diabetes compensado, paciente desnutrido, os obesos mórbidos, paciente com doença hepática ativa não controlada, pacientes renais crônicos, seja dialítico ou não dialítico, o tabagista inveterado, consumo de álcool,
abuso de droga, hospitalização recente. Então, são diversos fatores que já são bem estabelecidos e bem conhecidos como predisponentes. As artropatias inflamatórias talvez aí seja um grande desafio quando a decisão dessa intervenção cirúrgica de uma substituição de uma prótese ou de um tratamento de um quadro de uma secundária a uma fratura, artrite pós-traumática e a imunodeficiência severa. Coisas que são menos frequentes e menos óbvias seria qual seria a importância de fazer uma investigação dos pacientes ortopédicos que serão submetidos a um procedimento ortopédico maior, seja uma artroplastia, seja uma artrodese em mais níveis. É importante fazer um screening da saúde bucal desse paciente. O fato é esse que não é recorrente na grande maioria dos serviços fazer esse screening, essa avaliação. A triagem urinária, que é uma coisa que muitas das vezes, principalmente os cirurgiões de joelho e de quadril, fazem de rotina para os seus pacientes, mas o consenso de infecção periprotética articular não obriga essa investigação, desde que o paciente não tenha nenhum sintoma associado declarado. E uma outra coisa que também vai recair muito sobre nós é a utilização dessas drogas modificadoras de doenças reumatológicas, que nós temos como consenso a interrupção, sendo que o tempo de interrupção da medicação até a data da cirurgia vai variar de acordo com o medicamento que está sendo utilizado. Né? Algumas medicações você precisa de uma interrupção de horas e outros medicamentos até 30 dias antes da programação de uma cirurgia eletiva. Mas, a despeito desses cuidados e dessas orientações, o quadro infeccioso ele acontece e nós estamos aí, muitas das vezes, com o problema na mão para resolver. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento de algumas terapias adjuvantes no tratamento do quadro infeccioso. A terapia de pressão negativa, que vem sendo muito utilizada nos últimos anos como uma solução de todos os problemas, uma coisa muito recente, na verdade, teve seus primeiros trabalhos publicados na década de 50, com um grande número de publicações e estudos na época da Guerra Fria, uma disputa de grupos americanos e grupos russos sobre o desenvolvimento, até que no final da década de 90, início dos anos 2000, o uso regular e estabelecido da terapia de pressão negativa aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e 2 décadas depois a gente começou a ter acesso a essa tecnologia com uma frequência maior. Né? Existe um estudo grande de qual é a pressão adequada para a utilização dessa terapia de pressão negativa. Sabe-se que a pressão de 125 milímetros de mercúrio seria a pressão na qual eu vou ter uma maior condição de remoção de fluido, de controle de umidade, estímulo à neoangiogênese local, sendo que pressões acima são deletérias ao tecido e pressões abaixo não são eficientes para a obtenção dos resultados satisfatórios. Nós temos algumas modalidades, né, com relação à terapia de pressão negativa. Seria a convencional, no qual tem um sistema apenas de sucção. A terapia combinada com estilação, que a gente vai falar mais adiante, que tem um papel importante, sobretudo para nós ortopedistas, que o combate do biofilme é mais eficaz quando a gente associa a terapia com estilação. Nós temos o sistema de gerenciamento de incisão, que pode ser tanto para cirurgias eletivas, quanto cirurgias pós-reconstrução, pós-retalhos microcirúrgicos. O objetivo da terapia de pressão negativa vai tanto no manejo da ferida como um preparo para que ela seja fechada posteriormente, com a formação de tecido de granulação, diminuição do tamanho da ferida, o controle do exudato, com o subsequente controle de umidade local. A remoção, o clearance bacteriano é importante, aí mais uma vez
sobretudo quando nós temos essa questão da infecção associada aos implantes. E, por consequência, esses benefícios implicam que nós vamos ter uma diminuição da permanência hospitalar do paciente, vamos diminuir a morbidade e a mortalidade, diminuir a frequência das trocas de curativos e melhorar, por fim, a qualidade de vida desse paciente. Um pouco sobre a terapia com instilação, alguns trabalhos mostram que existe uma ação histologicamente comprovada tanto na remoção do biofilme já estabelecido, ou seja, aqueles quadros de infecção associados aos implantes ortopédicos, a partir da segunda, terceira semana após o posicionamento do implante, em que sabe-se que a formação do biofilme já ocorre, tem estudos mostrando que a instilação é eficaz na remoção. E nos quadros de infecção precedendo esse período, há uma eficácia documentada como a prevenção da formação do biofilme. Tá? Tem o grande benefício que a gente vai associar tudo que o manejo aberto de uma ferida poderia trazer com os benefícios da ferida fechada. O que eu estou querendo dizer? O manejo aberto ele vai me permitir a eliminação de toxinas desse leito da ferida, ele vai me permitir uma monitorização da ferida e acesso às feridas complexas, coisas que muitas vezes sem a terapia de pressão negativa a gente não conseguiria, e vai me dar uma condição de microambiente isolado, no qual eu vou ter uma proteção contra uma invasão bacteriana secundária, manutenção do pH do meio, temperatura, manutenção e controle de concentração dos gases, que pode ser muito importante para a migração celular. Aqui um esquema mostrando tanto as questões de macrotensão, que são os efeitos físicos, né? A macrodistensão da ferida, que ela vai me trazer a aproximação das bordas, a remoção do material infeccioso propriamente dito, um controle do edema e, por consequência, vai me melhorar a promoção da perfusão tecidual. E a microdeformação vai trazer os efeitos biológicos que vão aumentar a migração celular do leito da lesão, propiciando uma neoangiogênese e uma formação de leito favorável para uma reconstrução posteriormente. Temos diversas indicações aí da terapia de pressão negativa. As contraindicações, obviamente, a osteomielite ou a sepsis não tratada. É importantíssimo que nós façamos um controle do foco infeccioso para utilizar a terapia adjuvante. A terapia ela vai ajudar no tratamento e ela não é responsável pelo tratamento per si. Né? Se nós não fizermos um adequado desgrudamento, identificação de patógeno, antibiótico terapia guiada, não adianta apenas utilizar a terapia de pressão negativa, que nós não vamos ter sucesso nesse tratamento. Obviamente, condições em que eu tenho exposição de órgãos vitais e tumores no leito da lesão são contraindicações. A interrupção da terapia de pressão negativa seria quando nós chegamos ao nosso objetivo, seja preparar o leito para uma posterior reconstrução, um adequado manejo e controle do quadro infeccioso, um leito granulado, uma lesão mais superficial do que nós tínhamos anteriormente. E outras condições de interrupção é quando a terapia não está trazendo benefício ao manejo do tratamento, seja por um quadro de sangramento excessivo, seja que eu esteja diante de uma piora, uma involução da ferida, ou quando eu trago danos ao tecido em torno das lesões. Né? Existe uma discussão na literatura mundial hoje sobre o que instilar, né, na terapia de instilação, sobretudo quando nós estamos tratando de infecção associada a implantes ortopédicos. Há um consenso de que a solução de PHMB é eficaz nas primeiras 24 horas após a instalação do sistema. Após essas 24 horas não há evidência de eficácia, e aí a solução salina, soro fisiológico 0,9%, seria eficiente até a próxima troca da terapia. Opa, peraí que nós travamos aqui. Voltar.
E além da terapia de pressão negativa, nós temos alguns biomateriais, conhecidos como biomateriais de terceira geração, que também são adjuvantes no controle desse quadro infeccioso. O Biovitro, que é conhecido por muitos de nós, além de ter a capacidade de preenchimento de um eventual defeito ósseo, ele vai combinar as propriedades estruturais mecânicas com uma osteocondução e uma osteoindução. Então, isso vai trazer uma resposta local que vai ser um adjuvante aí, tanto no controle infeccioso quanto num controle de estabilização do local. Então, aqui nós temos uma foto de um caso que foi utilizado o Biovitro numa osteomerite crônica da tíbia, no qual a gente observa a consolidação em torno dessa área que havia infecção prévia, a área do defeito, e podemos observar dentro do canal medular a presença do Biovitro. Um outro adjuvante seria a membrana de PRF, que ela é um suporte biodegradável que ela vai induzir a migração e a proliferação celular. Além disso, ela estimula a produção de fatores de crescimento, que, por consequência, vai trazer uma neoangiogênese. Ela pode tanto preparar o leito para uma cobertura posterior, e, em alguns casos, a membrana de PRF ela induz tamanha neoangiogênese, tamanha migração celular, que a gente vai ter uma epitelização espontânea sobre o leito da lesão. O lipoenxerto também é considerado um biomaterial de terceira geração, no qual eu posso trazer um preenchimento de defeitos e áreas sobre implantes, tendões, ossos, trazendo uma facilidade na reconstrução. Tá? É obtido através de células-tronco derivadas do tecido adiposo e sabe-se que é um tecido totipotente. Ele pode tanto se diferenciar em fibroblasto, em queratinócito, em célula endotelial, e pela capacidade de induzir os fatores de crescimento e os fatores panangiogênicos, ele vai melhorar o leito da lesão. Alguma pergunta, alguma questão sobre o que nós falamos um pouco aí? Alguém gostaria de fazer uma pergunta antes da gente entrar em alguns casos clínicos? Posso tirar uma dúvida aí? Você falou do biovidro, essa membrana. Tem usado isso para tratamento de lesão crônica, úlcera de pressão, essas coisas? Tem utilizado o Biovitro para tratamento de osteomielite, principalmente para preencher aqueles defeitos ósseos em vigência ainda de quadro infeccioso, né? Seria um momento em que nós não ficaríamos à vontade para fazer um enxerto ósseo estrutural, porque o quadro infeccioso ainda não foi completamente debelado e controlado, e acaba que, além de ser um adjuvante no controle do quadro infeccioso, ele me dá suporte estrutural. Então, ele induz a proliferação celular, acaba formando um calo ósseo ali, e muitas vezes a gente evita até uma enxertia óssea no local. Com relação ao lipoenxerto para o manejo das lesões por pressão, eu tenho reservado o lipoenxerto para os casos em que o paciente não apresenta condições clínicas para ser submetido aos retalhos loco-regionais ou retalhos microcirúrgicos. Acaba que o lipoenxerto vai ser menos invasivo, é um procedimento cirúrgico mais rápido, de menos complexidade, e que muitas das vezes ele me traz um resultado funcional objetivado. As lesões por pressão sacral, principalmente agora nessa epidemia do Covid que nós tivemos também uma epidemia de lesões por pressão. Nem todos os pacientes foram candidatos a ter uma recuperação clínica tal para a gente fazer um retalho de glúten, um retalho loco-regional para fechamento, por causa da sarcopenia, por causa até mesmo da tetraparesia que esse paciente vem apresentando. A gente lançou mão do lipoenxerto com a associação da terapia de pressão negativa, com uma secundária enxertia de pele e, às vezes, sem enxertia de pele. Os meus colegas do grupo de pé e tornozelo também têm utilizado o lipoenxerto para alguns casos,
em que os pacientes não são passíveis de uma reconstrução com retalho, com resultados satisfatórios em concordância com a literatura atual. E você põe o vácuo direto em cima ou você põe alguma outra coisa? Depende. Quando eu tenho disponível a esponja com dispensação de prata, eu coloco uma proteção de uma tela de Adaptic sobre o leito e colocaria a esponja com prata sobre essa tela de Adaptic. Quando a gente utiliza a esponja convencional sem dispensação de prata, ela pode ser posicionada diretamente sobre o lito enxerto sem nenhum problema. Porque a prata ela não deve ir direto sobre o lito enxerto, porque ela pode impregnar esse lito enxerto e acabar atrapalhando o resultado. Entendi. Mais algum ponto? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns casos clínicos bem variados aí, versando sobre várias questões cotidianas aí na ortopédica. Paciente de 20 anos, acidente de trânsito, que chegou ao nosso serviço com este fixador externo, com essa fixação que a gente tinha aí, com o inadequado alinhamento, né? A gente tem que lembrar que mesmo que a utilização da terapia, que a utilização do fixador externo vai ser temporário, a gente tem que tentar o melhor alinhamento possível, porque muitas das vezes ele pode tornar-se o tratamento definitivo. E além dessa questão da fixação, ele tinha esse sofrimento de pele com uma drenagem de secreção. Então, além de ter iniciado, ele já veio com essa primeira abordagem de outro serviço com o início da antibiótico terapia, foi conduzido ao centro cirúrgico coleta de novos materiais para cultura e a gente vê que realmente a condição de pele para pastos moles não estava favorável. A despeito dessa condição desfavorável, foi feita a conversão do fixador externo para a intramedular, com excelente alinhamento aí, mas, obviamente, a pele que já não vinha bem continuou em sofrimento. Aqui são os resultados da cultura desse paciente. Foi isolado um KPC, depois foi isolado enterococos fecais nas culturas dele. Acabou que fez uso de tigecyclina. E aí veio alguém que teve a brilhante ideia de levar esse paciente ao centro cirúrgico e utilizar essa técnica do plástico estéril sobre o leito da lesão. Uma ressalva, minha crítica não é a técnica, é uma técnica que foi publicada e muito bem descrita por um colega nosso alguns anos atrás, mostrando o uso dessa prótese de polipropileno para lesões de ponta de dedo. O trabalho e a descrição técnica e os resultados apresentados são para ponta de dedo, mas acabou que esse uso se tornou recorrente para as mais diversas lesões. Sabe-se que alguma carga de crescimento bacteriano pode acontecer ali nessa mini bolsa de Bogotá que é formada aí sobre a lesão. E, obviamente, quanto maior a lesão, maior é o catabólico que fica ali aprisionado, maior é o risco de se incorrer numa piora do quadro infeccioso e até mesmo choque séptico para os pacientes. É uma técnica que, às vezes, é o único recurso que se disponibiliza em alguns centros, mas ela tem que ser usada com muito critério e com acompanhamento clínico muito próximo ao paciente. Então, a foto da esquerda era no pós-imediato, e aí está a evolução, um curativo cheio de gases, cheio de líquido, cheio de secreção. Optou-se, então, pela retirada e curativos seriados para este paciente. E o fato é que, além disso tudo, o paciente ainda retorna num dos controles apresentando miíase no leito da lesão. Ou seja, o que estava ruim acabou por piorar.
E aí, então, esse paciente, pós a questão da miese, chegou para o encaminhamento do tratamento conosco. A condição que ele se apresentava era essa lesão, com essa haste, sem sinais de consolidação, então nós estávamos diante de um quadro de uma pseudartrose infectada de tíbia, já com sinais de fadiga nos parafusos de bloqueio distal, com quebra dos parafusos, né? Aquela velha briga entre implante versus consolidação. Conduzido ao centro cirúrgico, coleta de novas amostras para controle da infecção. Trocou-se o esquema antibiótico terápico desse paciente. Retirou-se o implante intramedular desse paciente, feito o primeiro desbridamento, posicionamento de terapia de pressão negativa. Então, o plano terapêutico para ele era retirar da haste, desbridamentos seriados, terapia de pressão negativa como adjuvante, com uma importante instilação do canal medular para a gente conseguir uma limpeza também no canal, cobertura muscular e cutânea adequada para a lesão. Como a gente já tinha contado com a colaboração do paciente anteriormente com a MIAS, no primeiro DPO após o implante da terapia de pressão negativa, ele conseguiu fazer a façanha de arrancar o sensor da terapia de pressão negativa no leito. Depois dos 4 debridamentos, esse era o leito que nós tínhamos para trabalhar, aspecto favorável, sem nenhum sinal de secreção, todo o tecido inviável removido. Nós precisávamos fechar essa lesão. Como vocês podem observar na borda à direita dessa fotografia, um espesso tecido adiposo, aí uma tela subcutânea muito espessa para dificultar um pouco a questão técnica. Nós fizemos um retalho, um propeller flap quimérico, no qual nós levamos músculo além de pele para poder fazer o preenchimento e fechamento da lesão, e posicionado o fixador externo circular para esse paciente, com o objetivo do manejo aí e manter a estabilidade da fratura. Controle pós-operatório, um pouco de epidermose distal. A gente consegue ver radiograficamente uma progressão desta consolidação. Então, planejamento de alta e controle ambulatorial após o fechamento da lesão. Infelizmente, não foi possível, porque a operadora de saúde não liberava o home care para esse paciente. Então, ele permaneceu internado por um tempo mais prolongado, recebeu alta hospitalar, o aspecto local com fechamento objetivado. E aqui nós temos a tomografia computadorizada, que a gente já viu a imagem lá quando falei um pouco sobre biovitro, com o biovitro preenchendo a área de defeito e um calo ósseo exuberante, aí mostrando a resolução da pseudartrose. Então, esse paciente foi submetido à retirada do Ilizarov e controle o combate da osteomielite. Algum comentário? Alguma pergunta? Da mesa aí, alguma pergunta? Acho que podemos seguir, Felipe. Eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade. É um caso que talvez um caso bastante interessante de ser discutido, porque a solução, obviamente, a solução para isso foi adotada uma boa solução, mas eu acho que são diversos pontos que podem ser discutidos para que não chegasse a esse ponto de infecção. Acho que esse é o primeiro passo, né? A forma de resolução a gente pode discutir também, mas entender que, respeitando princípios de tratamento, onde você vai tratar a infecção, vai fazer uma cobertura cutânea, o tipo de cobertura em si, acho que pode ser aqui o cirurgião tiver mais afinidade, né? Mas acho que o interessante aqui é colocar todos os pontos que fez com que esse paciente chegasse a esse ponto de tratamento, né? Já que liberdade, vou voltar para a foto lá do começo, que eu acho que esse é o ponto mais interessante desse caso. Né? Então, e eu concordo com você, Felipe. A gente tem que entender que quando a gente tem uma fratura de alta energia, lembrar que a alta energia
isso reflete não só em lesão de partes ósseas, de tecido ósseo, mas lesão de tecidos moles também. É importante que, mesmo que seja em damage control, você faça uma estabilização satisfatória para que você minimize a mobilidade do foco de fratura. Então, a gente vê que essa síntese, primeiro que ela não foi suficiente, possivelmente por permitir uma área de trabalho muito pequena, né? Então, as hastes de Chance muito próximo aos focos de fratura. Então, isso já são princípios que deveriam ter sido observados, né, antes de qualquer coisa, tá? O desbridamento precoce ou um second look que seja é fundamental. É nítido a área de sofrimento da pele, né? Então, eu acho que quando em serviços onde não tem um especialista de cobertura, existe um receio muito grande em fazer um desbridamento mais agressivo. Mas lembre-se que desbridamento não agressivo é um desbridamento que fatalmente vai ser insuficiente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, nesse cenário onde a gente tem essa pele em sofrimento, uma síntese que não é adequada, ou se troca esse fixador, muda-se a posição dos pinos, faz-se o desbridamento, tá? De pele, ou se a ideia é estabilizar a fratura com haste, já se faça o fix and flap, né? Que isso seria o ideal. Então, nesse cenário, essa pele é uma pele desvitalizada. É uma pele que deve sair. Não existe, ou não é necessário, ou não se deve ter esse receio de ressecar tecido desvitalizado. Obviamente, isso vai impor uma exposição. Então, fixe a fratura e faça a sua cobertura, porque isso vai permitir uma melhor estabilidade, uma melhor vascularização local, minimizando riscos de processos infecciosos. Então, nesse momento, a conduta talvez ideal já fosse essa, tá? Vamos para a segunda etapa. João, pegando uma parte, eu acho que o ponto é justamente esse. O princípio foi completamente ignorado, né? E se a gente parar e pensar, vamos nos colocar numa condição de um centro que não teria condição de fazer o fix and flap, que melhorasse pelo menos o fixador ou passasse para o Elizarov como tratamento definitivo, mas com desbridamento agressivo, né? Sem Se dúvida, você não tiver sem a condição dúvida. de fazer o fix and flap, faz a haste e faz o flap ali. Eu acho que o desbridamento agressivo ele é fundamental, mesmo que eventualmente delimite mais área de necrose, que se faça uma terceira reintervenção antes, né, de fixar a fratura sem uma cobertura suficiente, né? Aí, enfim, não foi feito. Passa-se para uma segunda etapa, onde foi feito a haste, aí sim a exposição da ferida, ninguém tem dúvida que, obviamente, isso é tecido desvitalizado, já com culturas positivas, passa-se para o curativo de Figueiredo. Eu, particularmente, não gosto muito de chamar de Figueiredo, porque o curativo plástico foi descrito muito antes da descrição do Figueiredo. Tá? E uma coisa que tem que ficar bem clara que ferida cicatriza do jeito que estiver, desde que se mantenha a oleosidade da ferida. Então, você pode fazer um curativo convencional e manter a oleosidade da ferida, pode colocar um curativo plástico que mantenha a oleosidade da ferida,
pode fazer qualquer outro tipo de curativo que mantenha a oleosidade da ferida, que vai eventualmente cicatrizar a região. A questão é o tamanho da ferida, o tempo que essa ferida demora para cicatrizar e a exposição que essa ferida fica até a processos infecciosos, até que isso cicatrize, né? Então, quando você fala de uma ferida em ponta de dedo, o período de cicatrização ele é menor. Então, você vai ter uma cicatrização por segunda intenção, né? Lembrar que é uma cicatrização por segunda intenção, num tempo menor, numa área que habitualmente é bem vascularizada. Esse mesmo raciocínio não pode ser transferido de qualquer forma para as lesões de membros inferiores, pelo menos para a maior parte delas, tá? Então, a desculpa de não ter o recurso não pode existir, porque isso é uma má prática, né? Uma coisa é você fazer um curativo adjuvante ou um curativo transitório, que poderia ser o curativo plástico, que eu não gosto. Idealmente, o curativo por pressão negativa, que talvez seria o ideal para preparar o leito, mas lembre-se que o que prepara o leito é um desbridamento agressivo. Os curativos não desbrida ninguém. Exato, o curativo ele é por pressão negativa é um curativo adjuvante, né? Então, foi se perdido mais uma oportunidade de dar uma cobertura estável para esse paciente nessa fase, né? E aí, quando chegou ao seu serviço, acho que foi feito o que deveria ser feito, né? Já com sinais de osteomielite, enfim, fazer um desbridamento adequado, uma fixação externa que mantivesse a estabilidade do segmento ósseo, tá? A única coisa, acho que talvez o único comentário que eu poderia acrescentar, o desbridamento ósseo, habitualmente, quando você não vai ressecar osso, pela foto a gente não consegue ver, né? Mas aquele conceito de salserização é extremamente importante, né? Quando você vai tratar uma osteomielite óssea, para que você não trabalhe, não fique uma cavidade, um buraco, né? A ideia é que você crie realmente como se fosse uma canaleta com borco, como se você estivesse superficializando o osso para deixar tecido viável ou melhor vascularizado em contato com a maior parte de superfície óssea, né? Então, a ideia que a gente tem inicialmente de simplesmente curetar a região, isso não é uma boa estratégia. A melhor estratégia é que você abra uma grande cavidade, né, com bordas mais regulares, com ângulos mais obtusos, né, das extremidades, para que você, quando levar um tecido de melhor vascularização, possa preencher de maneira mais eficiente o osso, permitindo uma melhor biologia para proporcionar o controle da atividade infecciosa de maneira mais eficiente, tá? Em relação ao biovidro... Mais ou menos o que essa foto mostra, né? Aqui, ó, a gente fez uma canaleta central, as bordas posterior e anterior do osso está viável e a parte central foi totalmente removida, não só uma curetagem simples ali, né? Isso é fundamental. Essa área vermelha central é toda a área de remoção do segmento doente, né? E aí, em relação à forma de cobertura e a estratégia de preenchimento dessa porção, aí são enfim, acho que a experiência de cirurgião. Eu, particularmente, tenho muito pouca experiência com biovidro. Eu, particularmente, eu não teria usado biovidro nesse cenário. Eu teria simplesmente preenchido cavidade com músculo, feita a cobertura cutânea e, eventualmente, num segundo tempo, se fosse necessário sustentação óssea, eu partiria para retalhos osteocutâneos ou retalhos simplesmente ósseos locais, né? Mas
Eu tenho pouca experiência, eu tive alguma experiência no HC com biovidro, HC de São Paulo, no qual eu era assistente, mas não foram experiências boas, na verdade. Foram experiências ruins, que acabaram perpetuando, o processo infeccioso acabou se perpetuando. Mas, de novo, não é uma crítica ao biovidro, pode ser que as etapas complementares que antecederam o uso do biovidro, enfim, né, os princípios de desbridamento não tenham sido respeitados. Então, a minha experiência com o biovidro foi ruim, mas não significa que necessariamente eu contraindique o biovidro. Talvez, como a gente recebe em casos numa fase mais tardia, né, talvez os princípios que deveriam anteceder ao uso não tivessem sido respeitados, né? João, uma coisa que eu tenho observado com relação ao biovidro é que quando eu não tenho uma adequada cobertura músculo-cutânea ou uma cobertura cutânea estável, a fistolização do biovidro acontece, isso gera uma resposta inflamatória, uma necrose de pele, uma coisa horrorosa. Tanto que eles têm embutido uma comercialização de uma pasta de biovidro para você colocar por sobre o biovidro para não ter essa esterilização. Eu acho que aí já perdeu o sentido da coisa e vira uma questão mercantilista apenas de vender um produto para cobrir o outro produto, porque o produto vai fistulizar, né? Então, a ressalva que eu faço é justamente essa, com o biovidro na nossa experiência, é que lesões mais superficiais, que eu não consigo uma cobertura tão ampla e adequada, fistuliza e piora sim. Eu não acho que o biovidro também seja para todo caso, não. E, infelizmente, às vezes a gente recebe, o caso foi extremamente bem conduzido, culturas guiadas, tudo certinho, aí na fase final da fixação vem o biovidro e aí ele fistuliza para a pele e acaba perpetuando o processo e tendo uma nova infecção ali. Que foi justamente a experiência que eu tive nesses casos, né? Da fistulização, de área de necrose e perpetuação da infecção. Então, acho que é uma coisa que é importante, Felipe, que você procura enfatizar, né? Acho que respeitar princípios de tratamento. Todas essas terapias são adjuvantes. E se elas são adjuvantes, sim, elas podem ser positivas quando a literatura sustenta, tem algumas coisas novas que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver resultado, mas lembrar que nada disso funciona por si só. Nem a pressão por terapia negativa, que hoje, como você mesmo falou, é vista como solução para tudo, não é solução para tudo, é uma terapia adjuvante. Exatamente. O princípio é tratar a infecção. O bisturi do cirurgião fazendo o desbridamento, removendo o tecido, identificando o patógeno, Isso. é ponto essencial. Entende? Desbridamento mecânico e uso de antibiótico, isso não vai mudar. Pode vir o que vier para nos ajudar, mas isso não vai mudar. E estabilidade segmentar, lógico, né? Também. Esse segundo caso, ele é uma variante muito semelhante ao caso que eu acabei de apresentar, então eu vou pular ele, que também é uma osteomielite crônica, uma pseudartrose infectada de fêmur, no qual foi feita uma ressecção segmentar, retirada precoce do fixador quando estava fazendo transporte, e ele evoluiu com uma fratura patológica por insuficiência. A gente entrou, fez uma fíbula vascularizada e depois a gente tratou parcimose para esse paciente. Então, versando sobre a mesma questão da osteomielite. Esse caso é um pouco diferente, é uma artroplastia, infecção pós-artroplastia total de quadril, uma paciente de 95 anos, fez uma artroplastia eletiva em virtude de dor, segundo o relato do cirurgião intratável, e essa paciente foi submetida à artroplastia e quando ela estava aí no 14º DPO, no dia da retirada dos pontos, eles observaram que as coisas não iam bem, internaram e nos chamaram. A gente tinha esse profuso hematoma que foi drenado e além desse hematoma a gente tinha
um tecido desvitalizado ali por baixo, ou seja, nós tínhamos uma infecção aguda após artroplastia total do quadril. Foi iniciado antibiótico empírico até o resultado das culturas. Terapia de pressão negativa como adjuvante da melhora do leito. Resultado de cultura, houve o crescimento de uma pseudomonas. Nós estávamos aí no período em que, em teoria, nós ainda não tínhamos o biofilme, né? Foi uma infecção de segunda semana pós-operatória. Após procedimentos desbridamentos seriados, nós fizemos um retalho muscular para preenchimento da cavidade, do tecido todo que foi removido, posicionamento da terapia de gerenciamento de incisão. Na nossa experiência clínica, atualmente nós estamos com 11 casos de infecção pós-artroplastia com salvamento, com uma técnica semelhante a essa que foi utilizada, com follow-up médio de 3 anos e 4 meses. Nós tivemos preservação de 10 próteses, sendo revisão em um caso. O tempo médio que nós tivemos de desbridamento foram 3, e após esse desbridamento, mediante evolução clínica local e sistêmica e laboratorial favorável, a gente fez o fechamento. Eu acredito que essa questão dos salvamentos das artroplastias com essa infecção precoce também é um ponto de discussão muito importante. Eu acredito que ter um time que não o time que faz artroplastia, que trate a infecção, ajude a que esse manejo, essa intervenção seja mais precoce, a gente deixe de ter o romantismo, é só um hematoma, dá um antibiótico oral, vai melhorar, tira o anticoagulante. Isso tudo são medidas que a gente acaba protelando a intervenção por negar que a nossa cirurgia está infectando e, às vezes, esta demora ela é suficiente para levar para a má condução. O que eu chamo de má condução? Ou o paciente evoluir para um quadro infeccioso sistêmico, ou esse paciente evoluir para um quadro de uma revisão por infecção. Aí faço uma revisão em um tempo, uma revisão em 2 tempos, é uma discussão que vai muito de consenso de escola europeia versus escola americana, mas eu acho que o grande ponto aqui é não negligenciar os sinais infecciosos locais e ou sistêmicos do paciente para que nós façamos a intervenção mais precoce possível para evitar, principalmente aí nas questões da artroplastia total de quadril, que são os pacientes idosos. Imagina uma senhora de 95 anos, no intervalo de 5 semanas, ser submetida a uma artroplastia primária, uma revisão de artroplastia, a morbimortalidade disso para ela. Perfeito, Felipe. Você tem toda a razão, né? Essas infecções com síntese, seja prótese ou material de síntese para fixação de fratura, são grandes desafios. Primeiro, acho que nas cirurgias eletivas, por conta desse retardo na identificação de eventuais processos infecciosos, porque habitualmente aquele que faz artroplastia acaba segurando bastante, de novo, o mesmo princípio, né? Ser agressivo nas suas intervenções de limpeza, ser agressivo no seu desbridamento, né? Mesmo quem faz trauma, ainda assim tem uma resistência muito grande em assumir que aquela síntese está potencialmente infectada, e a partir do momento que se forma o biofilme, o tratamento é muito difícil, né? Aí já tivemos situações até de manter a síntese até a consolidação, porque eram fraturas articulares, enfim, que precisavam de estabilidade, e assumir um eventual grau de osteomielite crônica, porque são situações que muitas vezes o que é melhor, né? Você manter a articulação com uma eventual
um potencial de osteomielite que vai se manifestar em alguns cenários ocasionais de imunossupressão ou perder a articulação, né? Então, acho que o princípio primeiro também deve ser respeitado. Desbridamento precoce, intervenções agressivas, para que você tenha condições de salvar a síntese, como você fez aí em 11 casos, né? Isso não é uma rotina. A gente conseguir fazer limpezas seriadas de maneira tão precoce. E a gente observa que não há dúvida alguma de que quanto antes intervém, melhora a evolução, o paciente está menos esfoliado, ele está menos toxêmico, e ele responde melhor, o tecido responde melhor, né? Então, acho que o que fica de mensagem é não negligenciarmos os sinais infecciosos e, se você acha que tem infecção, não dê antibiótico oral empírico ali no seu ambulatório. A ferida está vermelhinha, está saindo um hematoma, que aquilo ali pode ser só a ponta do iceberg, e talvez você vai estar conduzindo o seu paciente para o lado da evolução favorável ou para o lado da evolução desfavorável por causa dessa negação. Isso um professor, meu professor Zumiotti, já fala, se tem dúvida, limpa. Tem dúvida, abre. Isso funciona para qualquer cirurgia, né? A gente até brinca. Aquela cirurgia que você sai e fala, acho que deu, pode esperar que não vai dar. Controle de foco, né? Tem que ter controle de foco, não tem jeito. Então vamos lá. Na série Catástrofe, o paciente que aos 18 anos fez um diagnóstico de osteosarcoma, ele era um paciente com uma sequela de mielomeningocele. Resultado pós-operatório deste osteosarcoma com uma hemipelvectomia. Cirurgia extensa, 18 horas de cirurgia. Foram 15 bolsas de concentrado de hemácia intraoperatório, paciente com choque hipovolêmico, resposta inflamatória exacerbada, evoluiu com necessidade de uso de amina no pós-operatório, no pré-operatório e no pós-operatório imediato, evoluiu com uma necrose do sítio cirúrgico, uma deiscência. A primeira foto que eu vou apresentar já é com uma deiscência desbridada, a primeira foto da nossa esquerda, e a foto da direita após uma troca de terapia de pressão negativa. A gente não ficou satisfeito com essa resposta, tinha necrose no leito ainda, não estava adequado, desbridamento agressivo, vigoroso, trocamos a terapia de pressão negativa convencional para instilação, apesar de nós não termos ainda biofilme na ferida, porque estava ainda bem na fase aguda, foi nítida a melhora do tecido para que a gente tivesse condições de fazer um fechamento desse coto de desarticulação. Leito bom, leito favorável, paciente com melhora sistêmica, sem resposta inflamatória, saiu daquela fase aguda. A gente precisava fechar. Como que a gente ia fazer isso? Nós fizemos um retalho reto abdominal vertical para ele, fizemos o fechamento, aqui mostrando em detalhe as perfurantes, o fechamento final. Esse caso, para mim, é muito importante para a gente lembrar que tempo cirúrgico é diretamente proporcional ao nível de complicações ao paciente. Nós sabemos que cirurgias complexas não devem ser feitas afoitamente com atropelos, mas, sem dúvida alguma, aquela cirurgia que se arrasta, que tem muito sangramento, aquela cirurgia que vai ter mais resposta inflamatória, é uma cirurgia que tem uma chance maior de complicação, né? Esse paciente tem segmento de 7 anos pós essa catástrofe e tragédia, sem nenhuma manifestação de recidiva do osteosarcoma. Ele tem uma prótese que o dá alguma qualidade de vida aí. E o mais importante é que não teve metástase
nem local, nem à distância, e não teve manifestação de infecção no local. Algum comentário? Vou deixar o William e o Bernardo falando, né, Felipe? Senão eu fico falando aqui, parece que só... Se ninguém comentar, eu comento, né? Pode comentar. Vai lá, João. Vai lá, Bernardo. Não, foi um belo caso, uma bela solução, né? Eu gosto bastante do retalho do reto abdominal para tratamento das infecções da região do quadril, né? Você pode usar ele miocutâneo, como você fez, ficou muito bonita a solução. Você pode usar ele muscular, né? Somente muscular para preenchimento de cavidade articular do quadril, tá? Quando tem feridas mais superficiais, eu não consigo ver a extensão posterior da incisão, mas um retalho que cabe muito bem para essa região anterior é um retalho tipo keystone, né? Fazer um keystone flap grande para a região da coxa proximal, que você tem um grande número de perfurantes, funciona bem também. Mas parabéns, ficou uma solução elegantíssima, ficou muito bom. Cumpriu o objetivo, né? E falar que não precisa ter medo de pôr tela no abdômen, né, Felipe? Não, essa aí eu pulso feliz da vida e coloco sempre que eu faço reto abdominal vertical. Não tem sombra de dúvida disso. Não tem a menor dúvida da indicação. Paciente de 23 anos, vítima de capotamento de UTV ou as populares gaiolas. A primeira foto é do primeiro atendimento dele, que ele chegou lá no hospital achando que tinha quebrado o cotovelo e radiografia sem fraturas. Ele tinha apenas esse trauma de partes moles, que aparentemente era uma escoriação, né? Brigou com o mato e com a terra lá no capotamento, mas na verdade ele tinha quase que um Morel Lavallee do antebraço, vamos assim dizer, né? Tanto que a evolução 48 horas depois nos mostram que realmente a pele estava completamente inviável. Coleta de exame, paciente com muita dor, teve pico de febre, ele tinha uma coleta de PCR à admissão dele, que acabou, no meu entendimento, no atendimento agudo, não teria razão de coletar, mas acabou me servindo como um parâmetro de acompanhamento. A gente fez um novo PCR nessa avaliação, o PCR dele tinha triplicado. Optei por internar e fazer um desligamento desse paciente. Aqui mais fotos mostrando a extensão anterior e medial da lesão. Na primeira abordagem, eu fiz apenas uma escarificação para dar uma chance para ver o que delimitava. No meu entendimento, eu ainda teria delimitação de necrose, eu não me sentia vontade de tirar a espessura total da pele nessa primeira abordagem. 48 horas depois, a gente teve uma delimitação melhor. Fiz a remoção desse tecido amplo, ainda tinha mais distal para a face anterolateral, um tecido em delimitação do que iria acontecer com ele. Realmente, ele sofreu, o leito previamente desbridado granulou muito bem, e aqui a resposta após o terceiro desbridamento. Então, nós optamos por fazer uma enxertia, talvez a questão mais controversa, cotovelo, paciente com uma lesão extensa, contratura, será que ele vai evoluir com contratura? Mas com aquele grau de superficialidade da lesão, será que não teria sido melhor, ao invés de deixar esse granular, fazer um grande dorsal para ele, de imediato, para preencher o defeito? Realmente aí é controverso, a gente sabe que as enxertias de pele têm uma tendência a evoluir com uma rigidez e uma retração cicatricial muito grande. O paciente no 12º dia de pós-operatório, com uma excelente integração, em momento algum ele foi imobilizado, foi estimulado a movimentar. 34º dia de pós-operatório e as fotos, os vídeos do paciente reabilitando
com uma mobilidade preservada aí do cotovelo. Esse paciente está com segmento de 8 meses pós-tratamento sem nenhum sinal de rigidez ou retração. Eu acho que o grande ponto, o grande questionamento é enxertia sobre região de prega, enxertia sobre o cotovelo. Será que sempre vai ter rigidez? Ou será que se eu tiver um leito adequado, um leito estável, um leito viável, talvez essa rigidez não apareça? Essa é uma discussão que rende horas aí de conversa. O resultado também, de novo, foi muito bom, né, Felipe? Eu, particularmente, eu acho que eu não teria feito isso, tá? Eu acho que, talvez, acho que eu pensaria em outras soluções, seja elas quais forem. Primeiro, o enxerto de pele total e não parcial, pelo menos na área da prega do cotovelo. Na parte anterior, né? Isso, porque a retração acaba sendo menor do que a enxerto de pele parcial. Todo o resto, acho que não vejo problema nenhum. Outra opção, como foi uma das contraindicações de matriz dérmica, eventuais processos infecciosos, mas o leito vascular estava muito bom, bastante superficial. Talvez fosse interessante usar matriz dérmica nessa mesma região antes do enxerto, né? Na sua experiência, a utilização da matriz diminui rigidez? Diminui retração, né? Diminui retração. E aí, se você não quiser levar espessuras muito grandes, retalhos muito volumosos, né, dependendo do tamanho do paciente, né, anterolateral, enfim, a opção seria fazer retalhos mais finos, como o skip, ou até retalhos faciais, como de face temporal, para a região do cotovelo, para enxertar em cima, né? Enfim, mas ficou ótimo, o resultado ficou ótimo. Mas eu confesso que eu não teria pensado nisso. Eu te confesso que a minha indicação inicial para este paciente era um grande dorsal. Conversei com ele, ele não quis, falou que ia ficar com uma cicatriz nas costas e que é ruim e tudo. Eu tinha muito receio e muito medo de enxertar, sobretudo a face anterior, ali na fossa cubital, para a evolução com rigidez. À medida que ele evoluiu com um leito tão saudável e com um leito tão adequado, a matriz estava disponível. Eu optei por não utilizar a matriz porque eu considerei que o leito estava muito adequado e muito viável. Eu achei que a matriz talvez não ia me contribuir tanto, não ia me regularizar tanto ali para trazer o benefício de menor retração cicatricial e, por conseguinte, menor rigidez articular. E, para minha surpresa, realmente ele teve uma evolução rápida, ele teve um processo de cicatrização muito rápido, ele teve uma reabilitação muito precoce e o resultado funcional dele está aí. Ficou ótimo. O retalho de face temporal vai muito bem para essas áreas, porque ele é bem fino, a cicatriz fica escondida, né? E não é um retalho difícil de ser feito. Mas ficou ótimo. Vamos lá. Paciente de 19 anos, sexo masculino, uma sequela de plexo braquial. O paciente teve uma lesão de plexo, como o clássico de plexo ali, queda de moto, com uma procura de atendimento tardio, uma lesão panplexual, e que a reconstrução neurológica para ele não era questão mais. Então, eu indiquei para ele uma realização do grande dorsal para bíceps, para eu reestabelecer a flexão do antebraço em relação ao braço. Foi feito. E aí, esse paciente foi operado uns dias antes do carnaval. Ele recebeu alta no 5º dia de pós-operatório, entregue orientações, cuidados. 3 dias depois era para ele voltar, 3 dias depois da alta, para fazer controle.
cidadão não voltou. Provavelmente foi ali pular carnaval, foi curtir. Ele mora numa cidade no interior de Minas, na qual o carnaval de rua é muito festejado. Fato é que ele apareceu para a gente no 13º dia de pós-operatório, porque ele optou por ir ao centro de saúde perto de casa para trocar o curativo. E aí, falaram que estava sequinho, retirou os pontos. E no que retirou os pontos, ele achou que estava tudo bem. Chega ele assim, com a ferida aberta, infectada, o nosso grande dorsal morrendo ali pela infecção. Então não nos restou outro caminho que não internar e desbridar e abrir mão dessa reconstrução que nós tínhamos feito. Só mostrando aqui uma foto com essa lupinha aí, para mostrar como que era a cara do grande dorsal quando a gente levou ele para o braço e como que ela estava o dia que chegou, que a gente abriu. Ou seja, a infecção destruiu o nosso grande dorsal. Antibiótico-terapia empírica através de cultura, coleta de cultura, pressão negativa. Realmente eu sou um fã da utilização da terapia de pressão negativa como adjuvante. Não adianta eu colocar a terapia de pressão negativa em cima desse grande dorsal podre, que ele não vai voltar a viver, não tem milagre, ele foi ressecado. Desbridamento seriado, mais antibiótico, festa das bactérias ali na musculatura. Conseguimos aí debelar o quadro infeccioso e foi feito o fechamento dessa lesão. O fato é que depois dessa pulada de carnaval, o paciente optou por não mexer mais com a reconstrução dele. Eu tinha proposto fazer um grácio livre, eu insisti, ia tomar o cuidado de não operar ele perto do carnaval, para não ter o risco dele pular carnaval e não vir fazer controle. Mas ele aceitou o apêndice em vez de tentar ter um braço funcional. Eu acho que aí a grande questão e a discussão é, de novo, desbridamento seriado quando a gente estiver diante de um quadro infeccioso. E 2, você pode fazer a cirurgia mais bonita do mundo para você, mas se a gente não tiver o cuidado do paciente, a gente vai perder tudo. Perfeito. Eu não teria insistido para fazer grácio, não. Eu ainda tive esse romantismo de tentar devolver a função, indiquei para ele falou, não, deixa meu braço assim, tá bom. E seguiu a vida. Eu ainda faço o controle e acompanhamento desse paciente, está trabalhando, vivendo e seguiu com um apêndice em vez de um braço. Era isso. Um pupurri de casos variados aí, para a gente poder discutir um pouquinho sobre infecção, para a gente discutir princípios, e acho que é sempre válido aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, discutir, conversar, colocar à disposição aí para perguntas, questionamentos. Oi, Felipe. Eu que agradeço. Eu não esperava uma aula abrangente como essa, que eu estou estudando quadril. Achei, você vai falar sobre mão, temas de mão. Eu achei muito interessante. Acho que os residentes que estavam presentes aqui devem ter aproveitado muito esses conceitos básicos. Então, muita atenção mesmo, você intervir na hora certa, né? O cirurgião, geralmente, nos seus casos, ele fica com receio quando é o próprio caso, ele acaba tendo mais coragem quando o caso não é dele, né? Mas a gente tem que ter essa coragem. Eu procuro falar com meus pacientes que, se tiver infecção, a gente tem que ser agressivo, né? Não pode deixar isso para depois. Muito interessante, viu? Parabéns pela apresentação aí. Obrigado. Mauro, eu acho que eu dei um nó na sua cabeça, né? Quando a gente conversou, tema mão, e eu te mando infecção e ortopedia. Eu sou entusiasta do tema, eu amo essa área de trabalho, é um campo em que muitas vezes as pessoas negligenciam, seja por falta de saber como tratar, ou seja por romantismo de negar que a sua própria cirurgia está infectada.
Então, eu acho que um caminho muito interessante e muito saudável é ter um time multidisciplinar para poder fazer isso, que a gente consegue tratar melhor os nossos pacientes, a gente consegue tirar essa questão do romantismo da minha cirurgia não deu certo. Tem caso, por exemplo, o caso do bíceps, do brandoação para bíceps, é um caso primariamente meu e que a infecção fui eu que manejei também. Eu acho que eu destruí todo o trabalho que tinha feito numa cirurgia extensa e grande pela experiência prática do manejo adequado da infecção. Então, eu acho que ter essa figura, essa pessoa que maneja no seu time é muito importante, porque a gente vai melhorar resultado, a gente vai melhorar a sobrevida de paciente, a gente vai preservar a sua síntese, a gente vai consolidar melhor as fraturas que infectam aí, porque o tratamento vai ser adequado. E acho que quanto mais a gente puder formar pessoas que saibam identificar como, quando e por que tratar a infecção da maneira adequada é muito importante. Por isso que eu subverti um pouco a temática mão. Eu sei que vários colegas aí da mão trabalham com a reconstrução e para a gente reconstruir nós precisamos de infecção tratada, infecção controlada. Então, se a gente puder ajudar nesse manejo também, eu acho que o benefício é para o paciente e para nós que vamos reconstruir no final das contas também. Não, muito interessante. Bom, aqui na Unicamp eu tenho o privilégio de estar aqui com o João Nakamoto e com o Marcato, e eu acho que eles podem nos auxiliar muito nesses casos aí. Realmente é uma diferenciação de vocês saber fazer esses retalhos, esses enxertos miofasciais. Isso aí acho que é uma técnica microcirúrgica, nem todo cirurgião está feito com isso, né? Mas quando tiver problemas aqui, vou recorrer aos dois, com certeza. O time tem que ser forte para a gente poder controlar, porque não é fácil. O paciente chega cansado, o paciente chega frustrado, às vezes tem até litígio com o cirurgião inicial, porque infectou e acha que a culpa é do cirurgião, ele não entende que ele fuma, que ele é diabético, que ele não controla, que ele não fez o controle pós-operatório adequado. A culpa é sempre nossa, do cirurgião, da infecção, né? Então, é desafiador. Ter time é muito importante para a gente planejar isso de uma maneira adequada. Sim, muito interessante mesmo. Obrigado, achei a aula excelente. Eu agradeço. Vocês querem comentar alguma coisa aqui também? William, João, o Bernardo teve um problema, ele precisou sair. Acho que estava em outra reunião. Eu acho que o principal do que ele falou a verdade é o cirurgião aceitar que ele deu errado e comunicar ou agir direito, né? Agir logo, né? Porque o que a gente recebe, acho que ele deve ter muito mais experiência que eu, mas eu recebo a catástrofe. E o cara quer que você resolva. É a prótese que já está aberta, já está exposta, mas se o cara tivesse te falado, essa pelinha aqui está ficando roxa, está ficando preta, o que eu faço? Não, o cara enrola, dá um antibiótico, enrola mais um pouquinho, às vezes manda com uma hiperbárica com muito custo, porque tem preguiça de preencher a guia. E quando chega em você, a pele já necrosou, a prótese já fez, e ele acha que você vai salvar botando um retalho na prótese dele que já infectou, né? E não é assim, né? Ele falou, você tem que tratar, né? É difícil. Bom, eu queria dar parabéns para o Felipe aí pela apresentação. Realmente foi uma apresentação de extrema qualidade, e eu acho que o mais importante é que são conceitos que precisam ser bem estabelecidos dentro da ortopedia. E, infelizmente, esses conceitos ainda não são, né? E entenda que, quando a gente está na residência, a gente se preocupa muito com o que o nosso serviço faz. E não necessariamente o que o nosso serviço faz é o que é melhor. Às vezes o serviço faz algo porque não tem recursos ou porque não tem expertise, enfim. Mas a gente precisa entender que existem soluções
de maior complexidade podem ser usadas, e eu acho que a diferença quando o Mauro fala da expertise do microcirurgião, talvez essa expertise só sirva para a gente entender que não é preciso ter medo da agressividade mais precoce. Se você não tiver receio disso, você não chegará à catástrofe. E aí você não vai precisar, eventualmente, de um microcirurgião. Talvez, João, Esse é o cenário ideal. Talvez a gente não tenha medo de transformar um buraquinho num buracão, porque a gente consegue tampar o buracão. Exato, exato. Né? Mas é importante que isso aconteça, porque senão o seu buracão virará uma osteomielite, virará uma perda segmentar, virará uma amputação, virará uma sepse. E eu queria só fazer um comentário final aqui sobre a questão do curativo plástico. Eu já presenciei e acompanhei 2 óbitos. Um paciente que teve um Morella Valley e colocaram um curativo plástico nele, e um paciente que teve um desluvamento extenso de membro inferior e colocaram um curativo plástico nele também. Ele chegou transferido para a nossa instituição em choque séptico, e foi 6 horas depois da chegada dele, ele evoluiu a óbito, e em 24 horas ele tinha evoluído a óbito, a gente não tinha mais o que fazer. Os 2 eram oriundos da mesma instituição, foi coletado material deles, TAPC nos 2 casos. Então, de novo, o que o João muito bem falou, fazer um fechamento por segunda intenção numa ponta de dedo que é pequeno e muito bem vascularizado, se eu colocar um band-aid, provavelmente mais cedo ou mais tarde aquilo ali vai fechar. As custas de uma osteomielite ali debaixo da falange talvez, mas vai fechar. Só que o problema é que quanto maior a área, maior vai ser o catabólico, quanto maior o catabólico, maior vai ser a resposta inflamatória e maior vai ser o dano para o organismo do paciente. Então, se fizer, faça com muita atenção, muito cuidado com o segmento desse paciente. Não é brincadeira a gente perder um paciente por sepse porque a gente fez um curativo plástico. Uhum. Perfeito. Olha, eu agradeço muito, acho que foi de alto nível a discussão hoje aqui. E a gente está fechando com chave de ouro esse final de ano aqui, viu? Muito bom. Acho que eu saio daqui com renovação de conceitos e assim, acho que eu vou ter que um dia aprender a fazer essas técnicas com vocês aí. Ou já chamar rapidinho. Tem bastante solução que o cirurgião geral tem condições de fazer, Mauro. Tem muita coisa que tem condições de fazer. Retalhos locais são inúmeros. É uma questão de, como de qualquer outra coisa, curva, né? De aprendizado, enfim, não ter receio do procedimento. Né? Durante a minha tem retalho que você vai fazer que você não vai nem ver o pedículo. Não estou falando que isso seja o ideal, mas dá para fazer sem ver o vaso. A gente fazia cross-leg, né? Na minha residência, na década de final dos anos 80, começo de 90, a gente fazia cross-leg para as pernas. Aí o paciente ficava com uma perna presa na outra, eu achava aquilo bem esquisito. Mas funciona, hein, Mauro? Funciona. Ainda. O João está falando que significa funciona, Mauro, é porque é da época dele também, né? Ele não quis dizer isso aí, mas é a época do João também, né? A gente tem que ressaltar essa parte, né? Uma idade mais japonês não parece tão velho, mas é uma idade mais avançada, né? Hoje o pessoal utiliza o cross-leg para desanimar o paciente de que eles entrem no caso. Eu tenho um colega que trabalha numa outra instituição e que rotineiramente ele precisa do time que faz a reconstrução lá entrar nos pacientes. Ele é cirurgião de peito e tornozelo, trata muito pé diabético, e todas as vezes que ele chama esse time, o time fala assim, a solução é cross-leg. Aí vai lá, apresenta o paciente, faz umas fotos, o paciente
refuta por motivos entendíveis e acaba evoluindo para uma ocupação maior, porque o time de reconstrução falou que a única coisa que tem que fazer para ele é o crossleg. Sim. Pois é. Não é só prótese que evolui, Mauro. As técnicas microcirúrgicas também evoluem bastante. Também, né? Conversar aqui com vocês, ficar mais perto de vocês para aprender isso. Obrigado. Então, mas foi muito proveitoso. Bom, foi sim. Bom, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, foi muito bom, gostei muito mesmo, sabe? Agradecer os residentes que ficaram aí com a gente até agora. Agradecer também ao doutor Ernesto, do Centro Médico, que está aqui presente com a gente, o doutor Rodrigo Pagnano, que é o chefe aqui do departamento da Unicamp, da ortopedia. Muito obrigado pela presença. Não sei se eles estão aqui ainda, eu estou olhando pelo celular. Oi, Mauro. Deixa eu falar boa noite para você. Não tive oportunidade de dar os parabéns para você pelo convite, pela seleção dos palestrantes. Realmente foi uma coisa de alto nível. Parabéns aos palestrantes, a sua escolha. Isso só veio enaltecer o programa científico da nossa Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. É um alto nível as palestras, servindo de alerta realmente muito grande para quem não que lida diretamente com esses problemas, mas é saber de que existem soluções, sim, e nas mãos de pessoas experientes como que apareceram hoje aqui na palestra. Parabéns, boa noite a todos e espetacular. Muito bom, obrigado. Parabéns, então, aos palestrantes, aos debatedores, né, Mauro? E a você que ajudou muito nessa organização. Fechamos com chave de ouro hoje, viu? Foi mesmo. E olha, eu já logo eu contato vocês para a gente organizar no ano que vem, tá bom? E a gente continua nessa lida aí. Acho que o modelo online ainda vai continuar presente. Mas, se Deus quiser, a gente vai estar aqui ano que vem. Obrigado por todos por terem me ajudado nessa organização, viu? Sem vocês nos serviços aqui, a indicação veio de vocês também. Cada um conhecia um palestrante aí mais afim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pode contar conosco do Centro Médico sempre, Mauro. Muito obrigado. Eu sei que assim a gente tem os amigos próximos aqui. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Quero agradecer, e bom final de ano para todos. A gente logo se encontra novamente. Obrigado, viu? Com certeza. Obrigado, um abraço, Mauro. Boa noite. Ajuda sempre, Albert.